Então estamos aqui com a professora da Universidade Federal de Mato Grosso para realizar algumas perguntas sobre a educação física enquanto área de linguagem. Então, professora, a gente já agradece de antemão sua participação, a disponibilidade do tema da senhora e já vamos direto para a primeira pergunta. Fale um pouco sobre a educação física escolar enquanto linguagem. Então, é uma longa história essa, porque assim, a gente no campo da educação física faz essa discussão mais intensamente, mais recentemente. Mas desde a LDB de 41, a educação física já estava associada ao campo, à área de comunicação e expressão, o que articulava ela com disciplinas de língua portuguesa, era comunicação e expressão, na verdade, né? Que mais tarde vieram compor essa área de linguagens, né? Mas a articulação dentro de uma área não faz com que a educação física assuma esse caráter de produção de sentidos e significados que a área de linguagens indica, sabe? Então, a gente precisa de pensar mais profundamente isso enquanto área e conseguir delimitar quais são os conceitos da linguagem que a gente precisa se apropriar melhor, quais são os objetos que fazem da educação física uma disciplina comum com as outras disciplinas da área de linguagem. Então, quando a gente pensa em linguagens, a gente pensa em sentidos, em significados, em textos e contextos, sabe? Então, na possibilidade de construção de leituras, sabe? De uma capacidade humana de interação, de comunicação, de produção de novo, né, de sentidos e significados. É bastante complexo e eu acho que essa discussão é bastante superficial na educação física. A gente fala muito pouco disso, mas é muito necessária porque na escola nós somos linguagem, nós não somos saúde, nós não somos atividade, escolinha, nós somos linguagem. Então, a gente passando para a segunda pergunta, professora, na sua opinião, por que a educação física na BNCC encontra-se na área de linguagens e se concorda ou discorda? Eu acho que eu já respondi que eu concordo, né? Eu acho que a gente é linguagem, acho que a gente tem um patrimônio histórico-cultural que marca corporalmente esses sujeitos, que produz sentidos e significados, que podem ser lidos e traduzidos e disponibilizados para as futuras gerações e permitir novas construções dentro da educação física escolar a partir de uma cultura que não é uma cultura qualquer, que é a cultura corporal de movimento. Repete aí, que eu comecei a falar e pensei em outra coisa e... Sim, então porque a educação física na BNCC ela se encontra na área de linguagem e se concorda. Tá. E aí a gente aponta para a BNCC, mas na verdade não é a BNCC. A educação física já vem inserida na área de linguagens há muito tempo. Nos documentos oficiais, ela vem na área de linguagens desde os parâmetros curriculares nacionais. Então, a BNCC reproduziu essa constituição de área, porque também é fruto do que está transcrito nas diretrizes curriculares do ensino, da educação infantil, ensino fundamental e médio, quando tem lá a distribuição de áreas marcadas na legislação. A educação física está na área de linguagens. Eu concordo com isso, mas não concordo que a BNCC traduza como deveria essa composição diária, essa construção diária que a educação física merece dentro das linguagens. Nem do ponto de vista teórico, nas discussões que a BNCC faz, eu acho que são tímidas e não apontam para essa compreensão de forma mais profunda. E a própria tradução dos objetos de conhecimento lá das unidades temáticas e dos objetos de conhecimento na BNCC, elas são bastante superficiais para nos permitir essa discussão mais profundamente. Então, vamos para a terceira pergunta. Cite alguns exemplos das possibilidades da educação física escolar enquanto linguagem. Ai, gente, esse é bastante profundo, assim, porque
o corpo ele é marcado por diversas culturas, né? E essas culturas, elas respondem, por exemplo, à minha história, aos grupos que eu pertencia, às experiências que eu vivi. Então, quando eu trago, por exemplo, a possibilidade do tratamento de uma unidade como a dança, eu tenho que permitir que os meus alunos conheçam ela como um elemento de uma cultura, mas como um elemento que ele transita por diversas possibilidades de leitura e de associação e de articulação em grupos culturais, a grupos culturais, por exemplo, que podem ser transformados e que podem ser tratados e que podem ser construídos. Então, se eu levo, por exemplo, uma dança cultural específica e eu apresento essa dança e vocês conseguem identificar e associar ela com um determinado, o Siriri, por exemplo, com a população ribeirinha, com os espaços onde essa dança você consegue fazer a leitura de um povo, de uma época, dos sentidos que ela produz, sabe? Então, há uma identificação ou a possibilidade de conhecimento desse grupo a partir desse elemento. Mas, quando a gente fala nessa perspectiva, a gente não está trazendo a indicação de que esses elementos nos aprisionam no sentido de que é só desse grupo ou é só essa dança, sabe? Então, a gente ainda pode produzir sentidos e outros sentidos e produzir outras danças que ainda não existem, por exemplo, sabe? Mas identificar essas possibilidades, trabalhar com aquilo que está registrado como patrimônio histórico-cultural relacionado às danças e poder construir novas possibilidades de apropriação desse elemento, acho que é... E aí vai bem numa perspectiva, se vocês estudaram as abordagens, essa construção vai muito na direção das teorias mais críticas e da abordagem mais também cultural, né, que articula assim, esses conhecimentos sociológicos, antropológicos, as discussões para a gente compreender a educação física como linguagem. Então, partindo agora para a última pergunta, professora, você conhece ou já atuou em algum trabalho, pesquisa, projeto, extensão, orientação ou aborda em suas aulas esse tema em específico, a educação física escolar enquanto linguagem? Sim, eu já atuei em vários espaços, inclusive num grupo de trabalho, esse que eu tinha falado para a Laís, num grupo de trabalho no Estado que construiu a BNCC, o caderno de área, que traz uma discussão de educação física como linguagem. Eu sou autora desse caderno, das orientações curriculares. Está aqui no grupo, se vocês quiserem o caderno depois, para dar uma olhada, daí vocês levam e vocês me devolvem depois dos autores. Aqui, ó. Professora Luciane, da Educação Física fomos eu e Ederson, só, no Estado. Então, a gente fez essa discussão com todos os professores do Estado para produzir um caderno de linguagem. Esse caderno foi analisado, inclusive, por outros grupos de pesquisa que indicaram em trabalhos que o Estado de Mato Grosso era um dos únicos estados que as orientações curriculares faziam uma discussão da educação física como linguagem, na área de linguagem, uma discussão maior, assim, de educação física na área de linguagens. Eu sempre faço essa discussão com meus alunos na teoria e prática curricular no ensino fundamental, que é a disciplina que eu atuo, para a gente pensar no que isso significa, quais as implicações disso para o tratamento didático das unidades didáticas, das unidades temáticas e dos objetos de conhecimento, para usar as expressões agora da BNCC, né? Então, acho que e também para desconstruir a ideia de vocês, que muitos chegam ainda, né, de formação esportiva, de promoção de saúde e tal. Então, se a gente pensa e se a gente discute, se a gente se aprofunda na compreensão da educação física como linguagens, a gente desconstrói alguns mitos assim da área. Então, sim, eu trabalho com esse tema. Eu já atuei em grupos e produzi trabalhos nessa perspectiva, e assim a gente vai caminhando. Então a gente agradece sua participação novamente, professora, nesse podcast, ou melhor, PodFef. Ah, nesse nível, eu que agradeço, gente, muito
eu ia falar bonitinha, mas vai perder esse caráter oficial, né? Assim, mas muito bonita a intenção de pesquisa de vocês, de trabalho de vocês. Acho que é um tema necessário para a gente abordar aqui nesse espaço, viu? Parabéns.